Oi, gente! Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo porque eu acho que eu não tô 100% confortável ainda pra falar sobre o assunto, mas vi que muitas mães comentaram nos meus outros vídeos que estão passando pela mesma situação que eu, sabe? Então acho que a gente pode se ajudar e pode me fazer bem também. Então o assunto de hoje vai ser qual foi a reação do pai da minha filha ao saber sobre minha gravidez. Então, gente, eu e o pai da minha filha, a gente não se conhece. Esse ano eu tava indo pra muita festa, muita balada, então a gente ficou assim 2 vezes, mas a gente não chegou a conversar muito, nem nada. Então, tipo, eu não conheço ele, sabe? Foi aquela questão de festa mesmo. Você fica com a pessoa, pronto, acabou. Eu descobri a minha gravidez com 6 semanas para 7 semanas e eu fui contar pra ele quando eu tava com 11 semanas, porque assim, gente, eu tava muito confusa, é muita informação, eu tava com medo da reação, porque assim, a gente espera o pior do homem e eles sempre entregam, né? Então eu já tava morrendo de medo, pensando, tipo assim, que ia me abandonar, não ia querer nada com nada. Aí eu ficava, tipo, super me cobrando. E também tinha questão, né? Eu tenho 23 anos, gente. Eu não sou mais adolescente, mas estou começando ainda a minha vida, né? Acabei de formar na faculdade e tudo mais. E ainda mais quando você não está no relacionamento, fica muito mais difícil pra você contar pros seus pais, pra sua família, pros seus amigos. Você começa a pensar em diversos julgamentos que vão ter. Enfim, é uma situação super tensa. Então eu tava com a minha cabeça assim, a mil, sabe? Aí eu esperei, eu absorver um pouco dessa informação de estar grávida, o que seria, né, contar para os meus pais, ter um filho, todas as responsabilidades que envolve, para poder contar para ele. E aí, gente, um dia, que foi num sábado, assim, eu fui pra casa de uma amiga minha, sabe? Essa amiga minha, ela foi a primeira, assim, a saber da minha gravidez, sabe? E ela sabia que eu já tinha ficado com esse menino e tudo mais. Então eu fui pra casa dela e falei assim, olha, acho que, né, hoje é o dia ideal de eu contar pra ele. Aí eu liguei pra ele e falei assim, olha, a gente precisa conversar pessoalmente e tudo mais. E, tipo, como a gente não era, né, de conversar muito, imagina, do nada a menina liga pra você e fala assim, olha, a gente precisa conversar pessoalmente. Então ele já começou a desconfiar e eu não queria falar ali pro WhatsApp, eu queria conversar pessoalmente porque é um assunto muito complexo, né? Então ele foi pra casa dessa minha amiga e chegando lá, eu expliquei pra ele toda a situação. E, gente, foi mais complicado ainda porque, assim, ele, né, me perguntou se eu queria tomar pílula do dia seguinte, eu tinha falado que não, porque eu tomava meu anticoncepcional, né? Então até então tava tudo certo. Aí eu tive que explicar pra ele que eu tomava meu anticoncepcional, mas deu alguma coisa de errado. Então imagina, fica muito mais tenso ainda, né? Mas eu expliquei toda a situação, falei quantas semanas que tava, que né, eu só queria saber dele mesmo se ele iria assumir, né? E, gente, é aquela reação de sempre. Pelo menos quando eu descobri minha gravidez, eu não conseguia prestar em nenhum assunto. Bom, viu, gente? Minha memória tá ruim, desculpem, tá? É coisa de grávida, então às vezes eu embolo a fala, esqueço as coisas, mas é sintoma de gravidez mesmo. Enfim, quando eu fiquei sabendo da minha gravidez e as pessoas vinham falar comigo, eu não conseguia prestar atenção no que elas estavam falando, gente. Tava super aérea, juro. Eu ficava, tipo, só assim, não conseguia prestar atenção em nada. Então essa foi a reação. Ele também entrou em choque, né? Processando várias informações, até porque a gente tem a mesma idade, então tem a questão, né, de estabilidade financeira, tudo isso, né? A questão dos pais, etc. Mas no primeiro momento ele falou que assumiria tudo mais, ficou naquele estado de choque, mas iria assumir. Aí ele ficou me perguntando aí por um tempinho se eu tava bem, todo dia perguntava se eu tava tudo bem, precisando de alguma coisa, tudo mais. A gente chegou a se encontrar mais uma outra vez pra discutir, né, sobre essa questão de gravidez e tudo mais, mas rolou alguma coisa, gente, enfim. Meus pais marcaram uma reunião com eles sem eu saber. Eu fiquei muito nervosa com isso, porque, gente, a única pessoa que sabe toda a situação sou eu, sabe? Porque eu que sei que tava tomando remédio, eu que sei o que aconteceu, enfim, eu sei tudo, né? Então é muito fácil irem pessoas que, tipo, sabem o mínimo e conversar, assim, de um assunto que envolve você e sua filha, né? Mas tudo bem, gente. Eu entendi que eles quiserem, tipo, me proteger mesmo, sabe? Que eles estavam meio assustados também. Aí marcaram reunião com o pai da minha filha. Aí foi a mãe dele, eu acho. E eles conversaram e alguma coisa mudou nessa conversa, gente. Não sei. Eles conversaram, tipo, na segunda-feira. Aí no sábado, os meus pais sentaram comigo, vieram falar: olha, eu marquei um encontro com o menino, a mãe dele foi, a gente conversou tudo mais.
Mas ele falou que não vai participar desse período, né, da sua gestação. Gente, juro, tô rindo aqui de nervoso, porque na hora, tipo, eu fiquei em choque, juro. Eu não conseguia ter reação de nada, sabe? Eu fiquei em choque, tipo, não acredito que eu tô passando por isso. Que era o meu maior medo, assim. E aí, tudo ficou assim, mudo pra mim. Eu só pensando, vou passar minha gestação sozinha. Enfim, não consegui entender muito o que rolou nessa conversa. Não consegui entender muito. Mas é isso, gente. Aí a única mensagem que eu mandei, né, pro pai da minha filha foi falando, olha, porque meus pais pediram pra ele não contar pra mim que eles tinham marcado essa reunião e conversado, porque meus pais queriam sentar comigo, conversar, contar, né, que eu iria ter que passar minha gestação sozinha. Aí eu só mandei mensagem pro menino falando, olha, meus pais, né, falaram que conversaram com você e tudo mais. Aí ele mandou lá uma resposta, falei, não, tudo bem, a única pessoa, tipo, foi você. E quando ela nascer, a gente faz o DNA e conversa então. Porque surgiu essa questão do DNA, né, gente? Tipo, acho conveniente, ainda mais por a gente não se conhecer, fazer o DNA, não teria problema de fazer o DNA, sabe, gente? Eu não tenho, tipo, dúvidas, assim, e pra esclarecer, porque eu também, às vezes, me coloco no lugar da outra pessoa. Ah, não conheço, não sei de nada, aí eu já tava na cabeça de, tipo, se ele falar que tem de DNA, eu vou fazer de boa, entendeu? Só que essa questão de passar a gravidez sozinha, que não tava 100% consolidada pra mim. Porque, gente, é uma barra, né? E a questão de, tipo, você fez as coisas e agora você tem que ter um posicionamento. Tem a questão de, não quero me envolver emocionalmente, depois vir um DNA negativo nem nada. Gente, isso é tão, tipo assim, fala de moleque, sabe? Nossa, eu posso estar me embolando aqui, gente, mas é igual eu falei, esse assunto ainda não é confortável pra mim, sabe? E acho que outras mães aí estão passando pela mesma coisa e é horrível, né, gente, passar gestação sozinha, julgamentos, peso, porque às vezes você quer desabafar com a pessoa que está passando pela mesma situação que você e não tem como desabafar, sabe? E assim, graças a Deus, meus pais, minha família tá me apoiando demais também em âmbito financeiro, porque assim, gente, a gente gasta demais. Eu sou uma pessoa nova que tô começando ainda, não tenho estabilidade financeira, então, graças a Deus que eu também tenho, porque senão eu acho que eu teria brigado muito mais, sabe? E acho que teria essa vontade de brigar muito mais depois. Só que como tô tendo essa ajuda, tá sendo até de boa, sabe? Só que às vezes me dá muita raiva, porque a pessoa ela fica seguindo a vida dela, indo em festas, e a gente quer, mas a gente tem que mudar totalmente nossa vida, né? Não tem como a gente ficar em festa, em balada, em mil coisas, sabe? Aí a pessoa tá simplesmente lá curtindo e foda-se você, sabe? E a preocupação, gente, que eu penso não é nem comigo, Ana Carolina, mas com a Melissa, sabe? Saber se ela tá bem, se ela tá viva, qualquer coisa. Tipo assim, não tenho essa preocupação. Simplesmente ignorada e abandonada totalmente. Então, esse é um peso, sim, é o trem mais foda da minha vida que eu tô passando. Tem dias que a gente chora, tem dias que a gente sente raiva, tem dias que a gente sente indiferença. E ainda não sei as minhas atitudes depois do nascimento. Porque eu acho que... Eu vejo muitas mulheres comentando em algumas coisas, mas eu acho que a gente não tem que pensar na gente e sim no nosso filho, né? Porque é a vida que de uma outra pessoa, sabe? Então, às vezes, a gente tem que engolir orgulho, ego, essas coisas, e pensar no que será melhor pra Melissa. Então, assim, minha cabeça tá fritando, gente, no que eu vou arrumar da minha vida, no que vai ser. Mas vai dar tudo certo, eu tô rezando bastante. E é isso, gente. Desculpa se não deu pra entender muito, mas é porque esse assunto realmente ainda não é de boa pra mim, sabe? E também falar nas câmeras é um pouco difícil, tô me acostumando. Mas é isso, gente. Beijo.